que no mundo invisível regem os acontecimentos de química ou física transcendental. Pergunta: explicam alguns espíritas que é bastante a presença de um espírito superior junto ao médium, mesmo quando este se encontra enfermo, para então eliminar-lhe todo o morbo psíquico ou físico existente e neutralizar os perigos do contágio. Que dizeis? Ramatiz: não há dúvida de que todos nós podemos aurir na fonte divina e criadora dos fluidos curadores de que necessitamos para nossa saúde. E os médiuns, justamente por serem criaturas hipersensíveis, ainda são os mais credenciados para absorver o quantum de fluidos terapêuticos de que precisam para transmitir aos seus pacientes. Mas não devem esquecer que, embora sejam intermediários entre o mundo espiritual e o físico, a sua função é parecida ao que acontece com a água na mistura da homeopatia, em que, quanto mais água é adicionada à medicação infinitesimal, tanto mais se enfraquece o energismo da dosagem terapêutica. Da mesma forma, os médiuns também poluem ou enfraquecem, pela sua estrutura psicofísica, humana e energismo ou a pureza dos fluidos que lhes são transmitidos do mundo superior, e que depois eles doam aos pacientes encarnados. Embora Deus seja onipotente, onisciente e onipresente, o certo é que na intimidade espiritual de todos os médiuns, sejam doentes ou sádios, germinam micróbios que podem enfermar a carne. Malgrado a presença da divindade no âmago de nossas almas, os micróbios proliferam tanto no mundo físico quanto no astral, destroem-nos pela moléstia humana, quando lhes proporcionamos as condições eletivas para se multiplicarem. Os médiuns, pois, não devem fiar-se, exclusivamente, nos fluidos puros que lhes podem transferir os guias invisíveis, pois a sua própria natureza perispiritual pode poluí-los. E os micróbios, repetimos, não produzem, especificamente, a enfermidade, mas proliferam depois do que se manifestam no homem as condições eletivas e vulneráveis para eles viverem. Aliás, seria um precedente muito censurável o caso de os guias submeterem os seus médiuns a urgente profilaxia médica e purificação fluídica à última hora, só porque se encontram enfermos e pretendem dar passes. Na certeza de serem saneados pelos espíritos superiores, que lhes anulariam as doenças físicas, as mazelas espirituais e as desarmonias emotivas prejudiciais ao serviço mediúnico. Então raríssimos médiuns teriam cuidados ou preocupações com a higiene física ou moral para o melhor desempenho de suas obrigações socorristas. Pergunta: considerando-se que o médium enfermo não deve dar passes, a fim de não contagiar os seus pacientes, não poderia ele, no entanto, receitar ou comunicar a palavra dos espíritos desencarnados aos doentes? Ramatiz: em verdade, não devemos esquecer que muitas criaturas cuja saúde física é exuberante não passam de espíritos gravemente enfermos. No entanto, outras que a medicina já condenou por fisicamente incuráveis, além do seu louvável otimismo construtivo, são capazes de mobilizar as forças ocultas do espírito para amparar os sadios de corpo. Há leitos de sofrimento que se transformam na tribuna de estímulo e do estoicismo espiritual, pois conseguem reanimar os visitantes saudáveis de corpo, mas ainda doentes da alma. Nesse caso os papéis se invertem, pois os enfermos da carne passam a doutrinar os doentes do espírito, porquanto, se a tuberculose, a lepra, o câncer, o pênfigo ou o diabetes são doenças da carne, a crueldade, a ambição, a avareza, o ódio, o orgulho ou o ciúme são moléstias da alma. Desde que o corpo físico é o instrumento fiel que pode transmitir para o mundo exterior a safra boa ou má do espírito, é evidente que a cura definitiva de qualquer enfermidade humana deve primeiramente processar-se na intimidade da própria alma. Assim, os médiuns prudentes e sensatos, embora evitem dar passes, praticar o sopro magnético ou fluidificar a água porque estão enfermos, podem no entanto transmitir o conselho espiritual benfeitor, o estímulo que levanta o ânimo daqueles que se encontram moralmente abatidos.
Embora convictos de que os seus guias hão de ministrar-lhes fluidos balsâmicos ou curativos para eliminarem sua doença, mesmo quando soem defluxados, os médiums ainda deveriam moderar a transmissão de seus passes ou fluidificar a água, uma vez que o contágio é mais fácil porque os seus pacientes também se apresentam debilitados em suas defesas orgânicas. Nem sempre o médium está em condições psíquicas ou morais dignas para recepcionar com êxito os fluidos sádios enviados pelos seus protetores desencarnados, por cujo motivo, em tal circunstância, assemelha-se a um vasilhame poluído. É certo que os espíritos benfeitores tudo fazem para elevar o padrão vibratório e psíquico dos seus intermediários, enquanto processam longas e exaustivas técnicas de purificação ou ionização nos ambientes de trabalho mediúnico. Mas eles não podem impor ou insuflar à força, nos encarnados, as energias curativas a que eles se mostram refratários, quando ainda estão envolvidos por verdadeiros cartuchos de fluidos daninhos absorvidos nos seus descontroles emotivos e desatinos mentais cotidianos. Pergunta: mas não basta o apelo ao alto e o desejo sincero de um médium servir ao próximo, para que ele também seja bem assistido? Ramatiz: se só isso bastasse para os espíritos benfeitores substituírem os fluidos ruins dos encarnados por seus fluidos bons, obviamente também poderiam dispensar a intervenção dos próprios médiuns no serviço de socorro espiritual. Seria suficiente a presença das entidades terapeutas junto aos homens enfermos, para fazê-los recuperar imediatamente a sua saúde física, apesar de suas costumeiras insânias mentais e descontroles emotivos. Assim como não se coloca água limpa em vasilhame sujo, quem pretende gozar da saúde psíquica ou física pela assistência dos bons espíritos deve também esforçar-se por modificar os seus pensamentos e abandonar os costumes viciosos, a fim de ficar mais apto a captar os fluidos transmitidos do mundo espiritual. O médium enfermo, que não vive cotidianamente os princípios da doutrina que expôs e divulga, também não é receptível ao socorro da luz sideral, cujos fótons impregnados das emanações curativas do alto extinguem facilmente a flora microbiana patogênica. Consequentemente, ele é quem melhor sabe quando está em condições favoráveis para cumprir o seu dever mediúnico com o máximo aproveitamento, sem prejudicar o próximo. Embora, até certo ponto, seja louvável o anseio dinâmico de os médiuns fazerem caridade a todo o transe, nem por isso eles devem causar danos alheios nessa luta ou campanha em busca da sua salvação. Tentar curar meia dúzia de enfermos, com risco de contaminar 50, não é prova de sensatez espírita. O médium, quando enfermo, contente-se em ser o intérprete fiel dos conselhos e intuições superiores para transmiti-las aos seus companheiros menos esclarecidos, orientando-os nos atalhos difíceis da estrada da vida humana. Devemos ainda ressaltar que o serviço mediúnico de caridade é de proveito quase exclusivo para quem o pratica e pouquíssimo vantajoso para a criatura que o recebe. O pedinte é sempre uma espécie de novo cliente solicitando a contabilidade divina e abertura de crédito ou prorrogação de prazo para liquidar o seu débito pretérito. Assim, quando recebe favores do próximo, ele contrai nova conta ou compromisso a ser resgatado mais tarde com serviços compensadores, que beneficiem a humanidade. Capítulo 16. A psicotécnica espírita nas operações cirúrgicas. Pergunta: as operações cirúrgicas feitas mediante a irradiação de fluidos projetados dos trabalhos mediúnicos à distância, logram o mesmo efeito das que são efetuadas diretamente pelos espíritos materializados, utilizando o ectoplasma dos médiuns e fenômenos físicos? Ramatiz: embora o êxito das operações mediúnicas dependa especialmente do ectoplasma a ser fornecido por um médium de efeitos físicos e controlado pelos espíritos de médicos desencarnados, há circunstâncias em que, devido ao teor sádio dos próprios fluidos do enfermo, as operações, embora processadas somente no perispírito,
produzem resultados miraculosos no corpo físico. No entanto, quer se trate de operações mediúnicas feitas diretamente na carne do paciente ou mediante fluidos irradiados à distância, pelas pessoas de magnetismo terapêutico, o sucesso operatório exige sempre a interferência de espíritos desencarnados, técnicos e operadores que submetem os fluidos irradiados pelos vivos. Avançado processo de química transcendental nos laboratórios do lado de cá. Pergunta: existe alguma diferença de eficiência entre as operações efetuadas com a presença do doente e a cooperação de médiums e fenômenos físicos, doadores de ectoplasma, e as que são realizadas utilizando fluidos irradiados à distância? Ramatiz: no primeiro caso, das operações diretas, os técnicos desencarnados utilizam ectoplasma do médium de fenômenos físicos e também os fluidos nervosos emitidos pelas pessoas presentes, e esta aglutinação polarizada sobre o enfermo presente possibilita resultados mais eficientes e imediatos. Mais adiante estudaremos, em detalhes, a técnica do processo direto. Agora vamos referir-nos às operações mediante fluidos projetados à distância. Neste processo, os espíritos operadores procuram reunir e projetar sobre o doente os fluidos magnéticos emitidos pelas pessoas que se encontram reunidas à distância, no centro espírita. Porém, tratando-se de fluidos bem mais fracos do que os do ectoplasma fornecido pelo médium de fenômenos físicos, são submetidos a um tratamento químico especial pelos operadores invisíveis a fim de se obterem resultados positivos. Mesmo assim, os fluidos transmitidos à distância servem apenas para as intervenções de pouco vulto, pois sendo fluidos heterogêneos exigem a purificação que referimos. Há, porém, outros fatores que se refletem na corrente e impedem que a sua eficácia seja tão segura como a obtida pelas intervenções diretas. É que, a muitos desses voluntários doadores de fluidos, falta a vontade disciplinada e a vibração emotiva fervorosa, que potencializam as energias espirituais. Também, alguns deles não gozam boa saúde, fumam em demasia, ingerem bebidas alcoólicas em excesso, ou abusam de alimentação carnívora. Aliás, nos dias destinados a esses trabalhos espirituais, os médiuns deveriam submeter-se a uma alimentação sóbria, porquanto, depois de uma refeição lauta e, por vezes, indigesta, o indivíduo não tem disposição para tomar parte numa tarefa que exige segura concentração mental. E justamente, para neutralizar, em parte, os inconvenientes que deixamos apontados, é que os fluidos de tal ambiente têm de ser purificados ou curtidos pelos técnicos siderais. Em trabalhos de tal natureza, a boa intenção não prescinde de conhecimento, prudência e sensatez como requisitos fundamentais para o seu sucesso. Muitos frequentadores de tais sessões e certos médiuns comodistas supõem que é bastante agruparem-se em torno da mesa dos trabalhos, para jorrarem de seus fluidos de eficácia terapêutica. Igualmente, para suprir as deficiências que referirmos, os espíritos benfeitores não se limitam a utilizar os fluidos terapêuticos dos espíritas. Eles também se socorrem das vibrações espirituais dos fiéis de outras crenças ou religiões, quando os encontram reunidos nos seus templos, irmanados em preces, cânticos ou devoções. Desta forma, eles conseguem aglutinar um potencial de fluidos sádios, em condições de produzirem resultados benéficos mais seguros a favor dos enfermos à distância. Pergunta: todavia, já comprovamos sucesso em tratamentos mediúnicos por irradiações de fluidos à distância, como sejam, o desaparecimento de tumores, febres malignas, dores crescentes e outras crises mórbidas dos enfermos. E a única recomendação aos doentes consistia em que eles se mantivessem em oração durante a hora prazada para o socorro fluídico. Como explicar o êxito de semelhantes casos? Ramatiz:
Tal êxito terapêutico resulta de segura sintonia vital e psíquica entre os enfermos e os doadores de fluidos, pois esse equilíbrio conjugado à fé viva tem um poder energético capaz de produzir reações curadoras, que classificais de milagres. Esse processo de refluidificação terapêutica mediante o aproveitamento dos fluidos do próprio doente, lembra algo do recurso de cura adotado na hemoterapia praticada pela medicina terrena, em que o médico incentiva o energismo do enfermo debilitado, extraindo-lhe algum sangue e, em seguida, injetando-o no mesmo, processo que acelera a dinâmica do sistema circulatório. Além disso, também há casos em que o enfermo, devido às circunstâncias de emergência que não alteram o determinismo do seu resgate kármico, recebe assistência de seus guias espirituais. Pergunta: é fundamental que o enfermo se prepare psiquicamente ou se concentre no momento em que lhe serão enviados os fluidos curadores e irradiados pelas reuniões espíritas? Ramatiz: efetivamente, durante o tratamento fluídico operado à distância, a cura depende muitíssimo das condições psíquicas em que forem encontrados os enfermos durante a recepção dos fluidos. Em geral, os espíritos terapeutas enfrentam sérias dificuldades no serviço de socorro aos pacientes cujos nomes estão inscritos nas listas dos centros espíritas. Além das dificuldades técnicas resultantes de certo desequilíbrio mental do ambiente onde eles atuam, outros empecilhos os aguardam em virtude do estado psíquico dos próprios doentes. Às vezes, o enfermo assinalado na lista de caridade tem a mente saturada de fluidos sombrios devidos a um livro obsceno, cuja leitura foi o seu passatempo do dia, ou então, manteve, com seus amigos visitantes, uma conversa de anedotas indecentes. Outro, ele em excitação nervosa devido à violenta discussão política ou desportiva. Acolá, os espíritos terapeutas encontram o doente envolto na fumarada intoxicante do cigarro ou na bebericagem de um alcoólico. Também, certas vezes, os abençoados fluidos irradiados das sessões espíritas penetram nos lares enfermos, mas encontram um ambiente carregado de fluidos agressivos provenientes de discussões ocorridas entre os seus familiares. Por conseguinte, é evidente que os desencarnados têm pouco êxito na sua tarefa abnegada de socorrer os enfermos quando estes vibram recalques de ódio, vingança, luxúria, cobiça ou quaisquer outros sentimentos negativos. Assim como, para jogar fora a água suja que está num copo, o processo mais sensato é despejar-se essa água suja e depois encher o copo de água limpa, e não misturá-las até que a água suja se tome limpa. Os espíritos também logram melhor êxito na sua assistência aos enfermos quando estes se encontram limpos de emanações fluídicas perniciosas. Pergunta: podereis referir mais algum pormenor a respeito das operações cirúrgicas processadas à distância? Ramatiz: em tais casos os técnicos siderais operam no perispírito do enfermo, e o duplo etérico se encarrega de transferir para o corpo físico todas as reações específicas da intervenção processada naquele. O duplo etérico, conforme já esclarecemos, exerce a função de veículo intermediário ou mediador plástico entre o perispírito e o corpo físico. O perispírito, como matriz ou molde preexistente do corpo físico, controla, mediante o energismo e sensibilidade do duplo etérico, todas as suas contrapartes dos órgãos carnais. Assim, as intervenções efetuadas pelos espíritos nas matrizes etéricas do perispírito, depois, obedecendo a leis ocultas que regem esse fenômeno de repercussão vibratória, manifestam seus efeitos, lenta e gradualmente, no corpo de carne. Cada átomo e molécula etereo-astral modificada na operação efetuada no lado de cá repercute integralmente em cada átomo e molécula do corpo físico. No futuro, quando a vossa instrumentação cirúrgica for produzida sob a técnica de dinamização eletroetérica, então, os médicos poderão operar o perispírito e conseguir resultados surpreendentes. Tal processo será indolor e rapidamente cicatrizante. Pergunta:
As intervenções efetuadas no perispírito com o aproveitamento do ectoplasma do médium de fenômenos físicos também podem ser feitas diretamente no corpo de carne, ou seja, no organismo dos pacientes. Ramatiz: tudo depende da capacidade e potencial do ectoplasma fornecido pelo médium de efeitos físicos. Em tal caso, os espíritos operadores incorporam-se no próprio médium que dispõe dessa faculdade, e este, como autômato, opera o paciente com os mesmos instrumentos da cirurgia terrena, porém, sem anestesia e também dispensando qualquer precaução de asepsia. Em certos casos, embora raros, o espírito incorporado logra o mesmo resultado cirúrgico, utilizando como instrumentos operatórios utensílios de uso doméstico, como facas, tesouras, garfos ou estiletes comuns, e igualmente, sem quaisquer cuidados antissépticos. Nota do médium: é o caso do médium Arigó, que depois de incorporado pelo espírito do Dr. Adolfo Fritz, desencarnado na guerra de 1918, na Rússia, faz operações com instrumentação primitiva, obsoleta e até imprópria, sem anestesia ou cuidados de higiene. Aliás, percebi que ele só operava os pacientes sobre os quais descia uma luzinha branca, que era uma espécie de autorização do alto. Arigó erguia a mão com um punhado de algodão e rogava a Jesus: Senhor, água que anestesia. Imediatamente os espíritos técnicos do outro lado umedeciam esse algodão numa retorta com um líquido esmeraldino, o qual depois se materializava, escorrendo pelo braço de Arigó. Após operar o paciente, o médium novamente erguia outro punhado de algodão ao alto e pedia: Senhor, água que cicatriza. Desta vez, os assistentes desencarnados envolviam o algodão num líquido cor rosa-salmão, que depois também escorria pela mão de Arigó, às vezes efervescendo como água oxigenada, em cor branca. Fim da nota. Então, o cirurgião invisível, incorporado no médium, corta as carnes do paciente, extirpa excrescências mórbidas, drena tumores, desata atrofias, desimpede a circulação obstruída, reduz estenoses ou elimina órgãos irrecuperáveis. E semelhantes intervenções, além de seu absoluto êxito, são realizadas num espaço de tempo exíguo, muito acima da capacidade do mais abalizado cirurgião do vosso mundo. Em tais casos, os médicos desencarnados fazem os seus diagnósticos rapidamente, com absoluta exatidão e sem necessidade de chapas radiográficas, eletrocardiogramas, hemogramas, encefalografias ou quaisquer outras pesquisas de laboratório. Nessas operações mediúnicas processadas diretamente na carne, os pacientes operados tanto podem apresentar cicatrizes e estigmas operatórios, como ficarem livres de quaisquer sinais cirúrgicos. Em seguida à operação, eles erguem-se lépidos e, sem quaisquer embaraços ou dores, manifestam-se surpresos pelo seu alívio inesperado e eliminação súbita de seus males. Pergunta: os espíritos de cirurgiões desencarnados, que incorporam diretamente em médiums especiais a fim de efetuarem essas operações mediúnicas, são ajudados por outros espíritos? Ramatiz: o espírito quando opera incorporado no médium é sempre auxiliado por companheiros experimentados na mesma tarefa, os quais cooperam e o ajudam no controle da intervenção cirúrgica. O diagnóstico, seguro e rápido, é fruto de troca de opiniões com outros médicos desencarnados que, antecipadamente, examinam as anomalias dos enfermos a serem operados. Entidades experimentadas na ciência química transcendental preparam os fluidos anestesiantes e cicatrizantes, e depois os transferem do mundo oculto para o cenário físico, materializando-os na forma líquida ou gasosa, conforme seja necessário. Nota do médium: em minha vidência junto ao médium Arigó, quando tive a oportunidade de visitá-lo, em Congonhas do Campo, percebi que outros espíritos de médicos desencarnados o auxiliavam no seu trabalho, inclusive enfermeiros, técnicos, químicos e assistentes à guisa de estudantes.
As operações de olhos eram feitas por um médico japonês, e em certas intervenções delicadas intervinha um médico francês. O que me surpreendeu foi o espírito de um médico chinês, de túnicas amplas, enfeitadas de flores pretas e prateadas, sobre um fundo vermelho e amarelo sedoso. Ele apenas fazia exorcismos próprios da antiga medicina chinesa, mas os enfermos que atendia expulsavam de si uns fluidos escuros, pegajosos e nauseantes, assim como larvas, formas aracnídeas, bacilos psíquicos, estranhos insetos fluídicos, como amebas coleantes, que se dissolviam sob a luz terapêutica, esmeraldina, que iluminava o ambiente. Compreendi, então, que tudo isso era produto dos pensamentos sujos ou infecciosos dos próprios enfermos. Fim da nota. Pergunta: que dizeis das operações que são praticadas pelos médicos desencarnados, no perispírito, sem ectoplasma do médium de efeitos físicos e, às vezes, processadas à noite, quando dormimos? Ramatiz: tais operações só atingem a causa mórbida no tecido etérico do perispírito, porém, depois de algum tempo, começam a desaparecer os seus efeitos mórbidos da carne, pelo mesmo fenômeno de repercussão vibratória. Neste caso, como os enfermos operados ignoram o que lhes aconteceu durante o sono ou mesmo em momento de vigília e repouso, opõem dúvidas quanto a essa possibilidade. Desde que esses doentes, após terem sido operados no perispírito, não comprovam, de imediato, qualquer alteração benéfica no seu corpo físico, geralmente, supõem terem sido vítimas de uma fraude ou de completo fracasso quanto à intervenção feita. Ora, acontece que a transferência reflexa das reações produzidas por essas operações processa-se muito lentamente, levando semanas e até meses, para se manifestarem seus efeitos benéficos no organismo. Pergunta: a fim de melhor aquilatarmos a natureza dos moldes ou duplos etéricos dos órgãos do corpo humano, podereis descrever-nos o processo de uma operação mediúnica feita só no perispírito, mas, à semelhança de igual intervenção efetuada pela cirurgia terrena, no corpo físico? Ramatiz: a fim de poderdes compreender a nossa resposta à indagação que fazeis, convém abordarmos um determinado aspecto do problema. É o seguinte: tratando-se de uma intervenção cirúrgica processada apenas no perispírito, os cirurgiões do lado de cá servem-se dos instrumentos operatórios do vosso setor utilizando a substância astralina do seu ambiente próprio, ou seja, usam os moldes ou duplos etéricos das ferramentas adotadas pelos médicos terrenos. É que todos os objetos ou seres possuem o seu molde ou duplo astral, seja o ferro, o ouro, o estanho, a semente, o pinheiro, a roseira, o milho também, do reino animal, o tigre, a águia e o próprio homem. Em resumo, no mundo astral onde vivemos, existem as matrizes ocultas ou espécie de negativos originais de tudo aquilo que se encontra materializado ante vossos olhos. O mundo material em que viveis, conforme enunciou Einstein, é um conjunto de energias condensadas, ou seja, produto da energia invisível, que, pela sua degradação vibratória, baixou até a condição de substância compacta, por efeito de condensação. Assim, por exemplo, uma garrafa, embora seja um objeto material, constitui um duplo que é sustentado pela energia oculta do molde etérico que lhe dá as formas de garrafa. Em tais condições, a garrafa matéria é a própria energia oculta pressionada pelo seu molde etéreo-astral, ou seja, por uma outra garrafa invisível aos vossos sentidos. Isto explica que a desintegração atômica é o processo em que a energia condensada na forma de matéria liberta-se e desaparece da focalização humana porque ela retoma ao seu mundo original e oculto. Por conseguinte, como as ferramentas cirúrgicas são fabricadas com substância do reino mineral, elas também possuem a sua matriz astral gerada ou oriunda do referido setor. Assim como o calor incidindo sobre o gelo, que é matéria sólida, transformada em água, depois em vapor e,
ainda sob mais alta temperatura, pode levá-lo ao estado de radiação invisível. Esse mesmo processo, em sentido contrário, fará retomar o fluido irradiante até a sua precedente forma compacta de gelo. Fenômeno semelhante também ocorre no plano espiritual, embora no outro estado vibratório, quando os espíritos materializam e desmaterializam a mesma energia, isto é, aquela que, ao condensar-se, compõe a matéria afetável ou tangível aos sentidos físicos, e quando, em liberdade, é o elemento da vida no mundo sutil das forças ocultas. Agora vamos responder à vossa pergunta a respeito das operações feitas só no perispírito. Admitamos, por exemplo, o caso de uma criatura com estenose duodenal, isto é, com estreitamento da porção do duodeno à saída do estômago. A anomalia é que a clínica terrena solucionaria pela extirpação dessa parte enfermiça, mediante a operação conhecida por gastrectomia. Neste caso, os espíritos operadores desmaterializam as ferramentas dos médicos terrenos e então, manuseando as matrizes etéricas das mesmas, seccionam a parte duodenal do corpo perispírito, que se apresenta afetada. Em seguida, ajustam e recompõem os extremos seccionados. Porém, de imediato, o paciente não obterá alívio nem melhoras sensíveis porque a intervenção no molde ou matriz perispiritual somente, pouco a pouco, é que ela vai corrigindo a deformação do duodeno carnal, pois os seus átomos e moléculas físicas vão se aglutinando lentamente sob o comando da referida matriz etérica, até a vitalização integral do órgão doente. Sendo o corpo físico a materialização ou duplo do perispírito, todas e quaisquer reações processadas neles têm efeitos recíprocos. E esta ligação ou interdependência que justifica os sofrimentos crescentes do espírito dos que se suicidam, pois, embora já não estejam ligados ao corpo de carne, eles continuam a sentir as mesmas dores provocadas pelo veneno ou pela bala que lhes extinguiu a vida física. Pergunta: os médicos desencarnados podem operar mediunicamente, mesmo depois de já ter ocorrido a supuração ou peritonite? Ramatiz: os operadores não dispõem de poderes miraculosos, que contrariem as leis da criação. No entanto, conseguem curar úlceras e até restabelecer tecidos cancerosos, desde que o departamento sideral que controla as provações kármicas dos encarnados, autorize a cura de determinado doente, pois há casos em que até um moribundo, já nas vascas da agonia, pode ser recuperado sob ação ou interferência de assistentes desencarnados que dispõem dessa capacidade curadora e são autorizados a operar o milagre. Jesus, somente com a sua presença, produzia curas, esterilizava e extinguia chagas, limpava os leprosos, restabelecia a vitalidade nos paralíticos, restituía a visão aos cegos e a palavra aos mudos. E levantou Lázaro do túmulo porque este ainda estava sustentado pelo energismo vital do fluido prânico, pois se ele, de fato, estivesse morto, não seria possível restituir-lhe a vida, porquanto os determinismos da lei divina são inalteráveis, não comportam exceções. Porém, quanto às curas que o Mestre realizou, trata-se de um fenômeno dentro das leis naturais e se, depois dele, outros têm conseguido os mesmos prodígios, isto não deve ser motivo para espanto, pois Jesus advertiu que no fim dos tempos, os homens fariam tanto quanto ele e até muito mais. Este detalhe muito mais é porque ele não manifestou todo o seu potencial ou poder de captação da luz terapêutica que é irradiada pela misericórdia do Pai. Pergunta: as curas que temos comprovado em diversas operações a que assistimos mediante incorporação dos cirurgiões espirituais e sem nenhuma asepsia ou risco de infecção, porventura são devidas também a algo dessa luz terapêutica, que referis? Nota do médium: em visita ao médium Arigó, tive oportunidade de comprovar essa ação esterilizante da luz, pois o aposento onde se faziam as operações estava iluminado por um cone de luz astralina, na forma de uma pirâmide luminosa cujo vértice era constituído por um grupo de 4 espíritos de túnicas alvíssimas,
reunidos por um amplexo iniciático, lembrando a cadeia mágica dos antigos sacerdotes egípcios. O dito grupo recebia a luz branca do alto e, como transformadores angélicos, faziam que ela fluísse para o aposento do médium. E mais abaixo, em atitude de prece, estava um Francisco. Mais tarde, soubemos que era Frei Fabiano de Cristo, o qual, também como transformador vivo, captava a massa de luz irradiada pelos que estavam mais acima, e reduzindo sua frequência, fazia que a sua cor se convertesse num matiz de limão novo, lembrando a luz de sódio. Era uma luz claríssima e sedativa, a derramar-se por toda a área operatória de Arigó. O seu amarelo esverdecido higienizava ou esterilizava o ambiente e também as ferramentas que o Dr. Fritz manejava, incorporado no médium. Em dado momento, tendo caído um instrumento da mão do médium, projetou-se fora da zona da luz. Então, o espírito do Dr. Fritz fez uma súplica para o alto, e Frei Fabiano, polarizando sobre o dito instrumento uma irradiação de sua própria luz, logo a ferramenta transferiu-se para junto do médium, que apanhou e continuou a operar. Fim da nota. Ramatiz, realmente, todo o equilíbrio vital da criação tem seu sustentáculo nas vibrações dinâmicas de uma luz cósmica de amor infinito, que é a essência reflexa da mente divina. E assim como uma usina piloto, embora condense a carga poderosa de milhares de volts, este potencial de voltagem sendo graduado e reduzido por inúmeros transformadores, ajusta-se a fazer-o funcionar até um singelo babeador elétrico. Também, nas mesmas condições, a luz sidérea, que é uma irradiação da sabedoria e do amor infinitos do nosso Criador, flui e baixa a sua frequência poderosa através de espíritos de várias graduações siderais, até chegar ao mundículo terreno, onde nutre e vitaliza o homem, o qual, por sua vez, manuseando com conhecimento de causa, efetua curas e operações cirúrgicas, obtendo resultados miraculosos. E o assombro dos que as testemunham é porque estes veem o fenômeno somente pelo seu exterior ou superfície. Na verdade, os laboratórios químicos do cosmos superam os recursos terapêuticos do vosso mundo. A aura resplandecente de Jesus, Buda, e de outros grandes líderes espiritualistas tinha grande ação profilática e terapêutica porque os seus fotônios siderais eram raios dinâmicos da fonte divina, ou seja, do próprio Deus. A luz sideral ou luz original, criadora da vida, embora reduzida em sua frequência para manifestar-se nos mundos inferiores, o seu potencial consegue impedir e neutralizar a procriação das coletividades microbianas de caráter enfermiço. Conforme a frequência em que é calibrada, ela cria, esteriliza, anestesia, cura e cicatriza. A tradição religiosa sempre classificou Lúcifer como a entidade acovardada diante da luz e da espada flamejante do arcanjo Micael, que o expulsa ou enxuta para os mundos infernais. Lúcifer, no entanto, é apenas um símbolo que define as forças malignas do mundo instintivo ou animal. Lúcifer como negativo é a sombra, é a treva, é oposto à luz. É, enfim, o instinto animal a rebelar-se contra toda e qualquer ação superior e construtiva. A luz sidérea, como essência íntima de Deus, é um atributo imanente aceso no seio de todas as coisas e criaturas, e em certos casos, a sua frequência, por determinação superior, pode ser ajustada ao tipo humano, em condições de propiciar curas de fenômenos surpreendentes, considerados como verdadeiros milagres. Há casos singulares de curas radicais de moléstias graves, que se produzem só pelo contato ou absorção dessa luz terapêutica, que existe em vibração etérica, no local onde foram sepultadas criaturas cuja vida terrena foi pura, sublime e santificante. A luz sideral, sendo a fonte da vida de todos os seres, não só extingue os vírus pelo seu efeito esterilizante, como também purifica a aura magnética dos ambientes. E tanto nutre a pulsação etérea do anjo, como sustenta o equilíbrio vital do sangue em todos os seres até ao homem.
Deste modo, os espíritos e os médiuns que possuam a faculdade de mobilizar algumas vibrações de luz siderea terapêutica, estão aptos a fazer operações cirúrgicas com êxito. Sob tal recurso, a materialização e desmaterialização atômica torna-se possível aos desencarnados, uma vez que a liga ou a base das formas materiais e astrais do mundo físico ou oculto é combustível energético da própria luz sideral. Ainda quanto ao potencial cósmico da luz, as lendas e os relatos religiosos do vosso orbe mencionam que a luz tem sido considerada um atributo fundamental de todas as fases principais da criação e da evolução espiritual do ser. Já no capítulo 1, verso 3, 4 e 5 do Gênesis, a Bíblia refere: "E disse Deus, faça-se a luz. E foi feita a luz. E viu Deus que a luz era boa, e separou a luz e as trevas. E chamou a luz, dia, e as trevas, chamou noite." Jesus também afirma: "Eu sou a luz do mundo, e o que me ama não anda em trevas, mas terá a luz da vida eterna." Em toda essa enunciação de aparência simbólica palpita a realidade cósmica de que a vida, em suas múltiplas manifestações, é fruto da luz, e a alma, nos diversos estágios de sua ascensão moral e espiritual até a hierarquia dos arcanjos, absorve luz, inunda-se de luz, e irradia luz porque ela é um reflexo direto da luz foco absoluto do universo, ou seja, do próprio Deus. Capítulo 17. Assistência mediúnica aos moribundos. Pergunta: para a criatura doente já em estado pregônico, o socorro de passes mediúnicos produzirá quaisquer efeitos benéficos? Ramatiz: em semelhantes casos os passes de um médium que disponha de vibrações magnéticas balsamizantes conseguem acalmar os sofrimentos do enfermo, porém, em nenhuma hipótese evitarão que se processe o determinismo da presciência divina quanto à sua vida ou morte. Se, na ficha kármica do espírito que comanda o corpo doente, estiver escrito que este, apesar de moribundo, recuperará a saúde e se salvará, tal fato se realizará infalivelmente ainda mesmo que a ciência humana preveja e assevere o contrário. São comuns em vosso mundo os casos em que os médicos assistentes de um doente em estado grave asseguram que ele não escapará, e afinal, de modo imprevisto, o enfermo se recupera e não morre. Noutras vezes dá-se o inverso: a vossa ciência afirma que o doente está salvo, e logo depois, a moléstia se agrava e ele falece. Pergunta: mas o socorro calmante produzido pelos passes não prolonga a vida do moribundo? Ramatiz: em certos casos pode sustentar-lhe a vida vegetativa por mais algum tempo, pode, enfim, contribuir para prolongar-lhe o estado comatoso ou agonia, pois o passe magnético é uma transfusão de fluido vital. Em tais condições, o que, na realidade, se consegue com tais passes é prolongar-lhe o sofrimento. Portanto, não é, propriamente, um benefício. Será mais acertado dizer que os passes vitalizantes prolongam o tempo do sacrifício da desencarnação. Aliás, a propósito do estado pregônico do corpo físico, há um fenômeno psicomagnético que a vossa ciência médica ainda não identificou, e, por conseguinte, não pode corrigir os seus efeitos. É o fato de alguns doentes já condenados à morte, às vezes, permanecerem em estado pregônico durante dias, embora o desenlace fatal esteja sendo aguardado a todos os momentos. Tal fenômeno tem sua causa na efervescência do ambiente mental criado pelos próprios familiares do enfermo, pois o forte sentimento afetivo de todos, opondo-se à sua morte, constitui uma chave ou oração potencial, que retém o espírito preso ao corpo moribundo, impedindo de ele se desligar e libertar-se definitivamente da prisão carnal onde está encarcerado. Nota do revisor: como prova de tal fenômeno, permitimos-nos relatar um fato bastante edificante a respeito da assistência mediúnica aos moribundos. Ocorreu como segue. Muitos anos atrás, estando nós na cidade de Juiz de Fora,
Fomos solicitados para ir a uma residência levar palavras de conforto a uma família que se encontrava presa de grande angústia, devido a que o seu filho único, um moço de 27 anos, tuberculoso e sem esperança alguma de ser salvo, jazia numa cama sob o ambiente dramático daquela situação em que a ciência humana assevera: o doente não passará desta noite. Tratava-se de família de recursos. Todos os parentes, alguns vindos de outros estados, já há dias se encontravam na dita residência, aguardando o desenlace. O doente, segundo as previsões médicas do não passará desta noite, já há 10 dias permanecia na situação do morre, não morre. Chegando lá, palpando o ambiente, certificamos que uma corrente magnética de amor afetivo, humano e fervoroso, contra a morte, vibrava em alta tensão, no coração de toda a família ali reunida, e por isso, a alma do enfermo estava prisioneira do corpo moribundo, sem, de nenhum modo, conseguir libertar-se. O que havia a fazer era desligar, cortar esse circuito magnético, mediante uma prece de ação interruptora, a fim de que o espírito conseguisse sair, libertar-se da prisão. Nesse sentido, implorando o socorro do alto, decidimos que algumas das moças e senhoras ali presentes, que não fossem membros da família, entrassem no quarto do doente. Entraram 6. Fechamos a porta, depois, todos, de mãos dadas, formamos em círculo, envolvendo a cama do enfermo. Em seguida, dirigindo-nos a ele, dissemos: meu irmão Francisco, nós estamos aqui, em nome de Jesus, para dizer-lhe: os médicos afirmam que o irmão está muito mal, mas nós lhe perguntamos: acredita no poder infinito de Deus? Conhece os milagres realizados por Jesus? Em face da convicção que vibrava em nossas palavras, ele moveu a cabeça em sinal afirmativo. Então, prosseguimos, pois afirmamos que o irmão vai ficar curado, vai ficar livre dessa doença, imediatamente. Acredita que Jesus é capaz de fazer esse milagre? Ele fitou-nos bem, e balbuciou: sim. Finalmente, concluímos: então, feche os olhos e com pensamento em Jesus, acompanhe a prece que vamos dizer em voz alta. Em seguida, fizemos uma prece, em que o vocabulário das lágrimas vibrou nos olhos de todos. Terminada a oração, dissemos às irmãs presentes: agora, chamem por ele. Francisco. Francisco. Clamaram algumas. E o nosso irmão não respondeu. Estava curado. A sua alma conseguira libertar-se. Logo, abrindo a porta, dissemos aos pais: vosso filho acaba de expirar. A mãe expandiu-se em soluços dolorosos, mas, pouco depois, abraçando-nos, desabafou, dizendo: ah, eu já não tinha coragem de entrar neste quarto. Seja feita a vontade de Deus. Em futuro próximo, além dos ambulatórios de assistência a domicílio que prestam socorro aos corpos doentes, haverá, também, ambulâncias destinadas a levar socorro psíquico às almas dos corpos moribundos. Não nos referimos à assistência do socorro moral, que consiste na confissão e absolvição da alma do enfermo, supondo que, depois da morte do corpo, ela vai direitinho para o céu. Os ambulatórios de assistência psíquica a que nos referimos, atenderão a um objetivo humano, mas, ao mesmo tempo, de finalidade psíquica e espiritual, no sentido de acalmar o ambiente dramático dos lares quando a morte chega lá e, também, para suavizar o traspasse do espírito desencarnante na sua luta por libertar-se da prisão carnal onde está aprisionado. Fim da nota. Em geral, os terrícolas ainda encaram a morte física como se Deus tivesse cometido alguma falha no sistema da criação. A morte do corpo carnal parece-lhes um equívoco divino, pois ninguém se conforma de morrer ou de perder os seus familiares. Ante o cadáver do ente querido chovem as queixas e os desesperos inconformáveis devidos à ignorância humana a respeito dos verdadeiros objetivos da vida espiritual.
Por isso, os encarnados mobilizam todos os recursos e providências dolorosas ou drásticas para salvar o moribundo na hora de sua partida, por suporem que nunca mais o verão depois do seu sepultamento. Aqui, o ancião nas vascas da agonia, depois de ter cumprido seu labor junto à família e sociedade, é impedido do seu descanso espiritual devido ao bombardeio da medicação tóxica a que o submetem. Ali, o enfermo de nervos destrambelhados e já incapaz da vida física, sofre a mutilação cirúrgica de urgência a fim de sobreviver mais alguns dias. Acolá, bombeiam o oxigênio na criatura liquidada e já inconsciente, prolongando seus padecimentos atrozes. Embora se louve o intuito de salvar o moribundo a todo transe quando ainda parece existir em condições de vida, o desespero do que parte e dos que ficam é causado exclusivamente pelo pavor da morte ou medo do desconhecido. No entanto, a vida dos que ficam, continua, e em breve o esquecimento beneficia a todos, possibilitando-lhes prosseguirem no atendimento aos seus deveres e interesses do mundo material. Porém, o tempo corre e a morte não tarda a reuni-los novamente junto ao leito do outro familiar enfermo, que vai morrer, reproduzindo-se outra vez as mesmas cenas de desespero e, até de revolta ou inconformação por parte de alguns. No entanto, passada a crise aflitiva, todos mergulham novamente nas preocupações do mundo provisório, continuando desinteressados de investigarem as incógnitas do fatalismo da morte e o mistério da vida. Pouco lhes importa saber o que são, de onde vêm e para onde vão, embora, uma vez ou outra, o pavor do outro mundo ou do nada surge em sua mente como um espectro a perturbar-lhes os seus planos a respeito da vida do amanhã. E se não fosse a pesquisa, o devotamento dessa intrépida e luminosa falange de almas crentes na existência de Deus e na alma imortal, que se ocupam em despertar a humanidade, advertindo-a de que a vida dos filhos de Deus não se restringe a essa rápida passagem da existência terrícola, então, já estaria mortas, entre vós, todas as esperanças de reformar as consciências, de modo a surgirem, no futuro, os homens escolhidos que serão o germe e o fundamento moral e social, em condições de fazer com que o vosso mundo deixe de ser o vale de lágrimas em que o transformastes pela vossa rebeldia em atender e cumprir os mandamentos do emissário divino que, há 2000 anos, esteve entre vós. A dúvida cruel, em vez da crença positiva e confortadora na imortalidade da alma, é, pois, o verdadeiro motivo das aflições desesperadas de salvar-se o parente ou amigo moribundo, que presumem estar condenado a desaparecer para sempre. Mas, se é censurável em face da lei divina, a eutanásia, ou seja, a morte fácil, liquidando a vida física daquele que sofre atrozmente, também é preciso evitar-se cair no extremo oposto da distanásia, ou seja, provocar a morte difícil, tornando-a demasiadamente dolorosa mediante um retardamento compulsório e artificial, impondo ao moribundo mais algumas horas ou dias de vida completamente inútil. Para o espírito já condenado a abandonar o seu corpo esfrangalhado e submetido às dores mais pungentes, pouco lhe adianta fazerem-no respirar mais alguns dias à custa de injeções, vitaminas, tônicos cardíacos, soros vitalizantes ou excitadores da respiração artificial em tendas de oxigênio. Geralmente, nesse estado de imobilidade física, onde sua alma parece existir, a criatura já vitalmente exaurida e desenganada da vida humana, só tem um desejo: morrer. Por conseguinte, deitar mão de recursos compulsórios e artificiais, no sentido de prolongar a agonia do moribundo, é uma espécie de tortura inquisitorial, que leva o espírito, depois de liberto, a lamentar profundamente esse equívoco de seus familiares. As estatísticas da medicina moderna afirmam que melhorou a média da vida humana, e que também já se pode prolongar a velhice. Mas essa providência só é justa e aconselhável quando a criatura ainda apresenta condições mínimas, orgânicas, que lhe permitem reviver. Certas vezes,
É quase prova de um sadismo inconsciente o esforço mórbido de se manter vivo o frangalho humano, cujo espírito já anseia por sua libertação justa e venturosa. É algo de inquisitorial sustentar-se o moribundo, qual paliteiro vivo espetado pelas agulhas hipodérmicas, estropiado pelas operações, drenado pela bexiga, alimentado pelas narinas, bombardeado na circulação pela metralha vitamínico-mineral, pois os seus órgãos já se encontram arrasados pelas medicações violentas aplicadas durante as crises graves da moléstia. Pergunta: mas a função da medicina não é, justamente, a de lutar contra a morte? Ramatiz: em tais casos a medicina não vence a morte, mas apenas prolonga uma vida incerta, cruel e desnecessária, adiando um acontecimento fatal a todos os seres. A morte, paradoxalmente, é um fenômeno que sustenta a própria vida, pois desde Lavoisier a ciência certificou a sua função transformativa e benfeitora com a finalidade de proporcionar as condições favoráveis e seletivas para a natureza produzir outras espécies cada vez mais evoluídas. Graças aos objetivos sábios do Criador, a morte das coisas e dos seres enseja novas vidas, pois na crosta terráquea os frutos, as flores, os vegetais, as aves e animais nutrem-se pela decomposição ou morte de espécies antecessoras e ficam obrigados a também alimentar, no futuro, outras vidas ou seres, que vão nascer. O cadáver, quando se desintegra no seio da terra, sob a ação profilática da fauna microbiana dos túmulos, apenas devolve à natureza as energias e as substâncias que o espírito tomou provisoriamente para manifestar-se no plano material das formas transitórias. Depois de o espírito servir-se dos elementos físicos do mundo na confecção do seu traje e canal para desenvolvimento da sua consciência na matéria, ele fica obrigado a devolver ao seu verdadeiro dono o vestuário que usou por empréstimo. Alguns espíritos desencarnados queixam-se das providências dolorosas de última hora, a que os seus parentes ou médicos os submeteram de modo inútil e até cruel, no derradeiro instante em que passavam para o lado de cá. Outros censuram as explosões de desespero dos seus parentes aflitos ante a morte física. É óbvio que não estamos condenando o esforço heróico e justo do médico, nem mesmo a abnegação de certos médiuns tentando salvar o moribundo que ainda se apresenta lúcido e resistente aos impactos desintegradores da morte. Mas é um direito da criatura desencarnar em paz, depois de já ter desempenhado sua função proveitosa no mundo físico. Pergunta: porventura seria mais recomendável e sensato abandonar o moribundo à sua própria sorte, se ainda lhe percebemos algum débil bruxuleio da vida? Ramatiz: evidentemente, o moribundo já é alguém no treino final para sua libertação. Mas se lhe foge a vida, malgrado todos os recursos tirânicos dos parentes e dos médicos para salvá-lo, isso não é nenhum equívoco do destino, pois cumpre-se o determinismo kármico inacessível até ao milagre. De acordo com o aforismo de que não se move uma folha e não cai um fio da cabeça do homem, sem que Deus não queira ou não saiba, quando falham todos os esforços fraternos e recursos médicos para salvar o doente, o homem deve então resignar-se à vontade do Pai, que tem direito absoluto sobre a vida e a morte das criaturas. Não resta dúvida que a crueldade de abandonar o faminto, o nu e o doente à sua sorte kármica, mesmo quando estamos convictos de que ali se exerce uma provação redentora. Mas não é caridade o prolongamento artificial de um corpo exaurido de vida e que já perdeu todas as chances de viver e que palpita, exangue, amarrando o espírito à carne atroz. Referimos-nos, pois, ao prolongamento de um sofrimento inútil, e não à função benfeitora da dor, que até o último instante de vida do ser atende aos desígnios do alto. A vida humana, na Terra, é o desempenho de um programa doloroso para o espírito necessitado de recuperar a situação superior negligenciada no passado. Neste caso, a sua dor cumprir-se-á até o momento determinado pela lei de causa e efeito, não havendo, pois, necessidade de prolongá-la além do limite natural.
Malgrado os protestos e as louvaminhas ao sentimentalismo humano, nem sempre os gritos, os desesperos e as lágrimas vertidas sobre o moribundo revelam exatamente o estado de espírito dos seus familiares, pois às vezes, no subconsciente dos parentes aflitos do agonizante, domina-os o desejo maquiavélico de que se apresse o desfecho fatal, livrando-os dos quadros pungentes